A chuva fina descia sobre São Paulo quando Yara Valença chegou ao edifício de vidro, onde o Grupo Vilar celebrava 40 anos de existência. Sob o casaco de corte discreto, o vestido azul marinho acompanhava a curva de sua barriga de quase 6 meses. Ela caminhava devagar, não por fragilidade, mas porque aprendera a respeitar cada aviso do próprio corpo. Na bolsa, carregava uma pasta com a proposta financeira capaz de impedir que a empresa enfrentasse a maior crise de sua história antes do amanhecer. O saguão estava tomado por fotógrafos, executivos, investidores e figuras conhecidas da alta sociedade. Lustres dourados refletiam sobre o mármore, enquanto garçons atravessavam o salão equilibrando bandejas de cristal. Yara percebeu alguns olhares pousarem em seu vestido simples e depois se desviarem com uma curiosidade mal disfarçada. Poucos convidados sabiam quem ela realmente era. Para quase todos, tratava-se apenas da esposa silenciosa de Caetano Vilar, uma mulher sem sobrenome importante que tivera sorte ao se casar com o herdeiro do grupo. Ela conhecia aquela avaliação e nunca se preocupara em corrigi-la. Durante 4 anos de casamento, permitira que Caetano ocupasse os palcos enquanto ela permanecia nos bastidores, reorganizando dívidas, renegociando contratos e identificando riscos que os diretores não conseguiam enxergar. Não buscava aplausos. Acreditava que um casamento podia ser construído sobre confiança, mesmo quando apenas uma das partes compreendia o tamanho dos sacrifícios feitos. Naquela noite, porém, uma inquietação persistente dizia que sua discrição havia sido confundida com submissão e sua generosidade com incapacidade de reagir. Perto da entrada principal, Celina Vilar conversava com 2 socialites quando avistou a nora. O sorriso dela permaneceu intacto, mas seus olhos endureceram. Celina usava um vestido coberto de pequenas pedras brilhantes e segurava uma taça como se fosse um símbolo de autoridade. Durante anos tratara Yara com uma cortesia vazia, sempre insinuando que Caetano poderia ter escolhido alguém mais adequado. Para Celina, origem social valia mais que caráter, e a ausência de ostentação de Yara era uma falha que nenhuma competência profissional conseguiria compensar. "Você veio assim?", perguntou Celina, observando o vestido da nora dos ombros aos sapatos. "Imaginei que escolheria algo mais apropriado para uma celebração desta importância. Haverá jornalistas, investidores e representantes estrangeiros. Não queremos que pensem que a família está atravessando dificuldades pessoais." Yara manteve a mão sobre a barriga e respondeu com serenidade. "O vestido é confortável e a médica recomendou que eu não usasse nada apertado. Além disso, as dificuldades que deveriam preocupar esta família não estão na minha roupa." Celina apertou os lábios, incomodada com a resposta, mas não teve tempo de insistir. Uma movimentação perto da escadaria central atraiu a atenção dos convidados. Caetano surgia ao lado de Lavínia Cerqueira, diretora de comunicação do grupo. Ele usava um terno escuro impecável, enquanto ela vestia vermelho, com os cabelos presos de maneira estudada e joias que reluziam sob as luzes. Lavínia segurava o braço dele com intimidade suficiente para provocar cochichos, mas não tanto a ponto de permitir uma acusação direta sem parecer ciúme. Yara observou os 2 descendo juntos. Nenhum músculo de seu rosto se alterou, embora algo frio se acomodasse em seu peito. Ela havia percebido ausências, mensagens apagadas e mudanças bruscas no comportamento do marido. Ainda assim, recusara-se a transformar suspeitas em certezas sem provas. Naquele momento, porém, viu a mão de Lavínia deslizar pelo braço de Caetano e notou que ele não se afastava. Pior que o gesto era a naturalidade. Pareciam ter repetido aquela proximidade tantas vezes que já não lembravam quando começaram a esconder. Caetano encontrou o olhar da esposa e diminuiu o passo por um instante. Uma sombra de culpa atravessou seu rosto, rapidamente substituída por irritação. Ele não esperava que Yara aparecesse tão cedo. Pretendia falar com ela apenas depois do discurso, quando os convidados estivessem dispersos e Lavínia já tivesse consolidado a narrativa de que era a mulher essencial ao sucesso da empresa. A presença da esposa grávida, imóvel junto à entrada, obrigava-o a encarar uma escolha que vinha adiando. Em vez de coragem, escolheu ressentimento. "Yara, eu pensei que você descansaria em casa", disse ele, aproximando-se sem beijá-la. "Foi uma semana difícil. Não precisava se expor a esse cansaço.
Ela ergueu ligeiramente a pasta que carregava. Vim, porque o vencimento da linha principal acontece amanhã. Preparei uma solução que precisa ser apresentada ao conselho esta noite. Caetano desviou os olhos para Lavínia, como se buscasse autorização antes de responder. Este não é o momento para discutir números. Hoje precisamos transmitir confiança, não falar de problemas. Lavínia soltou uma risada baixa, delicada o bastante para parecer espontânea e calculada o bastante para ser ouvida por quem estava perto. Yara sempre tão dedicada às planilhas. É admirável, sobretudo em uma fase na qual a maioria das mulheres estaria preocupada apenas com o quarto do bebê. Talvez seja melhor guardar esses documentos. As pessoas vieram celebrar, não assistir a uma apresentação doméstica. Yara voltou o olhar para ela. Os documentos tratam de uma dívida de 180 milhões. Nada neles é doméstico, embora alguns responsáveis ajam como criança. O grupo ao redor silenciou. Lavínia sentiu a provocação como uma bofetada, mas manteve o sorriso. Sua habilidade não estava em vencer discussões honestas, e sim em conduzir o ambiente até que a vítima parecesse desequilibrada. Ela se aproximou de Yara e tocou a borda da pasta sem permissão. Você deveria evitar esse tipo de tensão. Não é bom para o bebê. Todos compreendem que uma esposa pode se sentir insegura ao ver o marido cercado por pessoas competentes. Ainda assim, transformar insegurança em acusação seria bastante desagradável. Yara retirou a pasta do alcance dela. O gesto foi firme, sem brusquidão. Minha gravidez não diminuiu minha capacidade de analisar fatos. Também não transformou desrespeito em competência. Caetano respirou fundo, percebendo que alguns telefones começavam a ser erguidos discretamente. A equipe de comunicação havia convidado influenciadores para registrar a noite. E qualquer cena poderia ganhar repercussão. Ele deveria ter defendido a esposa. Uma parte dele sabia disso com clareza. Outra parte, alimentada por meses de elogios de Lavínia, temia parecer controlado por uma mulher que todos julgavam insignificante. Chega, disse Caetano em voz baixa. Não vou permitir uma discussão no meio do evento. Yara, entregue a pasta ao meu assistente e vá para casa. Nós conversaremos amanhã. Ela o encarou por alguns segundos, procurando algum traço do homem que conhecera anos antes, quando ele ainda falava de ética e responsabilidade. Amanhã pode ser tarde para a empresa. Caetano fechou o rosto. A empresa é minha responsabilidade. Você é minha esposa. Não confunda os papéis. A frase caiu entre os três com uma crueldade que até ele percebeu tarde demais. Lavínia aproveitou o silêncio e deu um passo adiante, certa de que havia vencido. Talvez seja melhor não insistir, querida. Caetano precisa de alguém que compreenda a pressão de liderar um império, não de uma pessoa que apareça de repente, usando um vestido sem graça, para exigir atenção. Alguns convidados desviaram o rosto, constrangidos. Outros observaram com fascínio. Lavínia sentiu-se fortalecida pela ausência de reação imediata. E, sinceramente, uma barriga não garante lugar na vida de um homem. Há mulheres que confundem gravidez com segurança. Yara sentiu o bebê se mover, uma pressão suave que parecia lembrá-la de que não estava sozinha. Por um instante, o salão desapareceu. Ela ouviu apenas a própria respiração e recordou as noites em que trabalhara até o amanhecer para impedir que contratos mal feitos destruíssem a empresa. Lembrou-se de Caetano, prometendo que um dia reconheceria sua contribuição. Lembrou-se de ter recusado o apoio financeiro do pai para provar que podia construir uma vida baseada em parceria. Agora, aquela parceria era desfeita diante de desconhecidos, e o marido assistia em silêncio. Repita, disse Yara com voz serena. Lavínia piscou surpresa. Esperava lágrimas, gritos ou uma retirada humilhada. Eu disse que uma gravidez não segura um homem. Você deveria preservar sua dignidade antes que todos percebam o óbvio. Yara inclinou a cabeça. O óbvio é que você acredita ter conquistado alguma coisa. Mas ocupar o espaço deixado pela covardia de outra pessoa não é uma vitória. É apenas aceitar um lugar construído sobre mentira. Lavínia perdeu o sorriso por um breve segundo, suficiente para revelar o medo escondido sob sua arrogância. Celina aproximou-se, tomada pela urgência de proteger a imagem da família, embora sua noção de proteção sempre favorecesse quem parecia mais poderoso. Yara, você está criando uma cena desnecessária. Lavínia é uma profissional importante para o grupo
e Caetano precisa dela nesta noite. Seria mais elegante sair antes que a situação se torne ainda mais constrangedora. Yara olhou para a sogra com uma calma que a deixou desconfortável. A situação já é constrangedora, Celina. A diferença é que você acredita que o constrangimento pertence a quem foi traída, não a quem escolheu trair. Um fotógrafo avançou alguns passos, tentando captar melhor os rostos. Caetano percebeu o risco e segurou o braço da esposa. Não apertou com força, mas o gesto possuía uma autoridade que ele jamais tivera direito de exercer daquela maneira. Você vai embora agora, murmurou. Não destrua esta noite por causa de uma crise emocional. Yara baixou os olhos para a mão dele e depois tornou a encará-lo. Retire sua mão. Caetano hesitou. A firmeza na voz dela despertou algo que ele não soube nomear, uma lembrança de que nunca conhecera completamente a mulher com quem se casara. Ele soltou o braço dela, mas sua expressão continuou dura. Tudo o que construí está em jogo. Não vou permitir que você transforme um mal-entendido pessoal em escândalo. Yara quase sentiu pena. Caetano realmente acreditava que havia construído sozinho tudo ao redor, desde o salão alugado até a estrutura financeira que sustentava as empresas. Não sabia quantas garantias haviam sido obtidas por meio de fundos ligados à família Valença. Não sabia quantos credores aceitaram esperar porque confiaram na análise dela. A ignorância dele não era acidental. Era uma conveniência cuidadosamente alimentada. Você tem razão em uma coisa, respondeu Yara. Tudo o que acredita possuir está em jogo. Lavínia riu novamente, tentando recuperar o controle. Isso é uma ameaça. A esposa rejeitada finalmente mostrará as garras. Yara desviou os olhos para os convidados que observavam, alguns com desprezo, outros com curiosidade e poucos com sincera preocupação. Não é uma ameaça, é um aviso. Antes de rirem de alguém, deveriam descobrir de onde vem o chão sobre o qual estão de pé. Muitas fortunas parecem sólidas apenas porque ninguém verificou quem sustenta suas fundações. Lavínia sentiu um arrepio, mas o transformou em sarcasmo. Frases misteriosas não mudam fatos. Caetano escolheu quem deseja ao lado dele nesta noite. Yara então olhou para o marido. A pergunta que se formou em seus olhos era simples, mas ele compreendeu todo o peso dela. Ainda havia uma oportunidade. Bastava afastar-se de Lavínia, pedir que os convidados guardassem os telefones e reconhecer publicamente que sua esposa merecia respeito. Caetano percebeu essa possibilidade e, durante um segundo, quase a escolheu. Então viu os investidores esperando seu discurso e voltou a temer a própria vergonha. Vá para casa, Yara, disse ele. Falaremos quando você estiver mais calma. O pouco que ainda permanecia intacto dentro dela se rompeu sem ruído. Não era amor que desaparecia de uma vez, mas a esperança de que ele pudesse se lembrar de quem fora. Yara fechou a pasta e endireitou os ombros. Eu estou calma. Talvez seja isso que mais assuste vocês. Lavínia cruzou os braços, satisfeita. Finalmente tomou uma decisão sensata. Yara respondeu sem elevar a voz. Sim, tomei uma decisão. Apenas não foi a que você imagina. Ela caminhou em direção à saída enquanto os convidados abriam passagem. Não havia lágrimas em seu rosto, mas a dor existia, profunda e silenciosa, escondida sob uma disciplina construída ao longo de anos. Alguns interpretaram sua postura como derrota. Outros perceberam que algo mais grave acabara de acontecer. Uma jovem funcionária do setor financeiro chamada Maíra observou Yara passar e apertou o telefone entre os dedos. Ela conhecia parte do trabalho realizado nos bastidores e sabia que Caetano acabara de expulsar a única pessoa capaz de impedir o desastre anunciado. Antes de alcançar a porta, Yara parou e voltou-se para o salão. Caetano permanecia ao lado de Lavínia, cercado por luzes e olhares. Celina mantinha o queixo erguido, como se a retirada da nora confirmasse a ordem natural das coisas. Yara falou com clareza suficiente para que os telefones próximos registrassem cada palavra. Amanhã, quando procurarem culpados, lembrem-se desta noite. Eu vim oferecer uma saída. Vocês preferiram transformar minha presença em espetáculo. Não confundam minha partida com rendição. Há portas que, depois de fechadas, não se abrem nem para quem possui as chaves. O salão permaneceu imóvel por alguns segundos. Caetano quis responder, mas o mestre de cerimônias anunciou seu nome no palco e os aplausos começaram de maneira hesitante. Ele olhou para Yara, depois para Lavínia e escolheu caminhar até o microfone.
Essa escolha, pequena aos olhos dos convidados, definiria tudo o que viria depois. Lavínia acompanhou cada passo com satisfação, sem perceber que sua vitória dependia de uma estrutura financeira prestes a ruir. Celina sorriu para as câmeras, convencida de que a família havia superado um inconveniente doméstico. Yara atravessou o saguão sob a chuva que agora caía com mais força. O motorista não estava à espera, pois Caetano usara o carro oficial para buscar Lavínia. Ela não se surpreendeu. Abriu o aplicativo de transporte no telefone, mas uma mensagem surgiu antes que pudesse solicitar o veículo. Era de Dário Saldanha, antigo colega de trabalho, e uma das poucas pessoas que conheciam sua verdadeira origem. Ele perguntava se ela estava segura. Yara não respondeu imediatamente. Olhou para o reflexo no vidro e viu uma mulher ferida, porém ainda inteira. Dentro do salão, Caetano iniciava um discurso sobre tradição, confiança e futuro. As palavras soavam ensaiadas, mas seus olhos buscavam repetidamente a porta por onde a esposa saíra. Ele tentava convencer a si mesmo de que resolveria tudo depois. Compraria flores, pediria desculpas em particular e explicaria que precisava proteger a empresa. Não entendia que algumas humilhações não podiam ser apagadas por gestos privados, sobretudo quando haviam sido permitidas diante de uma multidão. Lavínia, sentada na primeira fila, sorria como quem já ocupava o lugar de Yara. Maíra deixou o salão e entrou em um corredor vazio. Durante toda a discussão, gravara as falas de Lavínia e a ordem de Caetano para que Yara fosse embora. Não tinha intenção inicial de divulgar o vídeo. Queria apenas conservar uma prova, pois conhecia a habilidade do setor de comunicação para alterar narrativas. Porém, ao abrir uma rede social, encontrou uma publicação afirmando que a esposa do presidente tivera um ataque de ciúmes e tentara sabotar a celebração. A mentira já estava sendo espalhada por perfis ligados à própria Lavínia. Indignada, Maíra enviou a gravação a uma jornalista de confiança e escreveu apenas que a verdade precisava aparecer antes que fosse enterrada. Em poucos minutos, o vídeo começou a circular. Primeiro entre funcionários, depois entre páginas de notícias e, por fim, entre milhares de pessoas que assistiam a mulher grávida ser insultada enquanto o marido permanecia ao lado da amante. Os comentários se multiplicaram, alguns cruéis, muitos revoltados. O nome Vilar, planejado para dominar a noite como símbolo de prestígio, começava a ser associado à covardia. Yara entrou no carro solicitado e fechou a porta com cuidado. A chuva riscava a janela, transformando as luzes da cidade em manchas líquidas. Seu telefone vibrou inúmeras vezes, mas ela não abriu as notificações. Colocou a pasta sobre o colo e apoiou a mão na barriga. "Nós vamos ficar bem", murmurou, sem saber se falava com o bebê ou consigo mesma. Pela primeira vez em anos, não precisava proteger Caetano das consequências de suas escolhas. A constatação doía, mas também trazia uma liberdade que ela ainda não sabia usar. Quando o carro se afastou do edifício, Yara finalmente abriu a mensagem de Dário. Ele havia enviado o endereço do antigo apartamento, que ela mantinha discretamente em seu nome, e avisado que as chaves permaneciam com o porteiro. Ela respondeu que estava a caminho. Em seguida, procurou o contato do pai, Nereu Valença. O nome apareceu na tela acompanhado de uma fotografia antiga, tirada antes dos anos de afastamento. Yara hesitou, lembrando-se das discussões sobre controle, orgulho e independência. Ainda não estava pronta para ligar. No palco, Caetano terminou o discurso sob aplausos dispersos. Um assessor aproximou-se e mostrou o vídeo que já alcançava milhares de visualizações. A cor desapareceu do rosto dele. Lavínia tomou o telefone, leu os comentários e tentou manter a compostura. "Isso pode ser contido", afirmou. "Diremos que Yara estava emocionalmente instável." Caetano observou a imagem congelada da esposa diante da porta e sentiu uma inquietação desconhecida. Não era apenas medo da opinião pública, era a percepção tardia de que Yara partira sem pedir nada, e isso sempre significava perigo. Celina exigiu que a equipe removesse as gravações, como se a internet obedecesse à autoridade que ela exercia dentro da própria casa. Lavínia começou a telefonar para jornalistas e influenciadores, oferecendo versões contraditórias. Enquanto todos tentavam controlar o escândalo, ninguém se preocupava com a pasta que Yara levara consigo.
Dentro dela havia relatórios, garantias, vencimentos e assinaturas capazes de revelar quem realmente sustentava o Grupo Vilar. O documento mais importante, porém, não estava impresso. Permanecia na memória de Yara, organizado com a precisão de quem nunca esquecia uma traição financeira. Ao chegar ao apartamento, ela encontrou o lugar silencioso, coberto por uma camada fina de poeira, mas ainda preservado como o último território que não entregara ao casamento. Acendeu as luzes, abriu as janelas e colocou a pasta sobre a mesa. Só então permitiu que as lágrimas viessem. Não chorava por Lavínia, nem pelo espetáculo. Chorava pelo homem que Caetano escolhera se tornar, e pela mulher que ela própria fora, ao acreditar que paciência poderia substituir limites. Depois de alguns minutos, lavou o rosto e retornou à mesa. Yara retirou os documentos um a um, alinhando-os com cuidado. A dor não desaparecera, mas assumira outra forma. Transformara-se em clareza. Ela sabia que o vencimento do dia seguinte poderia congelar operações, interromper pagamentos e expor as garantias ocultas usadas pela diretoria. Também sabia que qualquer decisão tomada naquele momento afetaria milhares de trabalhadores inocentes. Por isso, não agiria movida apenas pela humilhação. A justiça que desejava precisava distinguir culpados de vítimas, vaidade de responsabilidade, vingança de proteção. Essa diferença definiria quem ela seria depois daquela noite. O telefone vibrou novamente. Desta vez era uma ligação de Nereu. Yara observou o nome durante vários segundos antes de atender. Do outro lado, o pai permaneceu em silêncio, como se temesse que qualquer palavra pudesse quebrá-la. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa e carregada de uma fúria contida. Eu vi o vídeo. Diga apenas onde você está. Yara fechou os olhos. Pela primeira vez desde que deixara o salão, sentiu que não precisava sustentar tudo sozinha. Estou segura, respondeu. Mas amanhã precisaremos conversar sobre o Grupo Vilar. Nereu inspirou lentamente. Ele conhecia aquele tom. Era a voz que Yara usava quando já havia atravessado a dor e começava a construir uma estratégia. O que você precisa de mim? Ela olhou para os relatórios espalhados sobre a mesa. Ainda não faça nada. Quero verificar cada garantia, cada contrato e cada transferência antes de qualquer movimento. Se agirmos, será dentro da lei. Não quero que destruam pessoas inocentes para vingar o que fizeram comigo. Do outro lado, Nereu sentiu orgulho e raiva na mesma medida. Eles humilharam minha filha, disse ele. Yara manteve a voz firme. Então não lhes dê a oportunidade de dizer que somos iguais. Precisamos de fatos. Nereu concordou, embora cada instinto seu exigisse uma resposta imediata. Antes de desligar, prometeu enviar os arquivos históricos das garantias concedidas ao grupo. Yara voltou-se para a janela. Lá embaixo, a cidade continuava acordada, indiferente à ruptura de seu casamento. Em algum ponto, o vídeo seguia se espalhando. Em outro, Caetano ainda acreditava que controlaria as consequências pela manhã. Yara tocou a barriga e sentiu o bebê mover-se mais uma vez. Não havia vitória naquela noite, apenas uma verdade que finalmente se recusava a permanecer escondida. Ela perdera a ilusão de um casamento, mas preservar a capacidade de escolher o que faria com a própria dor. Sentou-se diante dos documentos e começou a trabalhar, enquanto o relógio avançava em direção à meia-noite. Cada número revelava uma fissura. Cada assinatura apontava para uma mentira. E, pela primeira vez, Yara não estava ali para salvar Caetano, mas para impedir que ele levasse todos consigo. A madrugada avançava quando Yara terminou de organizar os primeiros contratos sobre a mesa do apartamento. O silêncio do lugar era interrompido apenas pelo ruído distante dos carros e pelas notificações que continuavam surgindo em seu telefone. Ela havia desligado o som, mas a tela se iluminava a cada novo comentário sobre o vídeo. Alguns desconhecidos a defendiam, outros repetiam a versão divulgada pela equipe de Lavínia. Yara evitou ler. A opinião pública podia mudar em minutos. Os números, quando examinados com rigor, resistiam melhor às manipulações. Os arquivos enviados por Nereu chegaram por meio de um sistema seguro pouco depois da meia-noite. Havia contratos antigos, atas de reuniões, garantias cruzadas e relatórios de crédito que remontavam ao início do casamento. Yara abriu cada documento e criou uma sequência cronológica. Não demorou a perceber que parte da expansão anunciada por Caetano nos últimos 2 anos só fora possível
porque os bancos acreditavam que o Grupo Vilar possuía proteção indireta da Valença Participações. Aquela confiança nunca havia sido formalmente concedida para cobrir operações arriscadas ou despesas pessoais. A origem da garantia estava em um acordo que Yara assinara quando Caetano ainda parecia comprometido com a recuperação da empresa. Na época, o Grupo Vilar enfrentava uma queda de receitas e poderia demitir centenas de trabalhadores. Ela convencera Nereu a permitir que um fundo familiar servisse como proteção limitada, desde que cada investimento passasse por análise independente. O acordo tinha prazo, valor máximo e finalidade específica. Contudo, alguém alterara os anexos internos, ampliando o alcance das garantias, sem apresentar os documentos ao conselho responsável pela supervisão. Yara ampliou as assinaturas digitais e sentiu o estômago se contrair. Seu nome aparecia em 3 autorizações que ela jamais concedera. Os códigos pareciam legítimos, mas haviam sido inseridos em horários nos quais ela estava internada para realizar exames durante o início da gravidez. A fraude não era grosseira. Quem a executara conhecia os processos internos, sabia quais servidores eram utilizados e tivera acesso a informações protegidas. Lavínia possuía proximidade com a diretoria, mas não teria agido sozinha. Alguém da área financeira colaborara conscientemente. Quando o relógio marcou 2 horas, Dário chegou trazendo alimentos, água e uma pasta de anotações. Ele tinha cabelos escuros, expressão austera e a postura de quem aprendera a controlar a própria preocupação para não aumentar a dor dos outros. Ao entrar, não perguntou sobre Caetano nem mencionou o vídeo. Olhou primeiro para Yara, avaliou o cansaço em seu rosto e depois examinou a quantidade de documentos espalhados. Você precisa comer antes de continuar. Um erro causado por exaustão pode favorecer exatamente quem fez isso. Yara aceitou a embalagem que ele colocou diante dela, embora não sentisse fome. Encontraram uma forma de usar minha assinatura. Dário puxou uma cadeira e observou os arquivos abertos. Encontraram ou receberam acesso? Ela sustentou o olhar dele. Era a pergunta que evitara formular desde que identificara a primeira autorização falsa. Para copiar os certificados, seria necessário acessar o computador pessoal que permanecia no escritório de sua casa. Caetano conhecia a senha de emergência. Durante anos, ela acreditara que aquele conhecimento fosse uma prova de confiança entre os dois. Ele sabia onde estavam os códigos, disse Yara. Dário não respondeu imediatamente. A cautela dele não vinha de dúvida, mas da consciência de que qualquer acusação precipitada poderia prejudicá-la. Saber não prova que usou. Precisamos descobrir qual equipamento realizou as autorizações e quem estava conectado à rede. Yara concordou. Também precisamos preservar os registros antes que sejam apagados. Lavínia tentará limpar tudo assim que compreender que a dívida não poderá ser renovada. Dário abriu a própria pasta. Já solicitei uma cópia independente dos servidores. Ele explicara a situação a uma empresa especializada sem revelar nomes, usando apenas as cláusulas de auditoria previstas nos contratos. Se houvesse tentativa de apagar os dados, o sistema criaria um registro permanente. Yara sentiu um breve alívio. Dário sempre pensava vários passos adiante, mas nunca transformava sua eficiência em espetáculo. Anos antes, quando trabalhavam juntos, ela aprendera a confiar nele porque ele distinguia lealdade de obediência. Ainda assim, conhecia os riscos. Caetano pode acusar você de invasão. Dário respondeu com calma. Só se admitir que tem algo a esconder. No edifício onde a festa terminara, Lavínia ocupava uma sala de reuniões e dava ordens como se já fosse dona da empresa. Havia exigido que todos os funcionários compartilhassem uma nota, afirmando que Yara sofrera um desequilíbrio emocional provocado pela gravidez. Alguns obedeceram por medo. Outros permaneceram em silêncio. A estratégia irritava Lavínia, pois dependia de uniformidade. Ela sabia que uma mentira repetida por muitas vozes poderia parecer verdade, mas bastava uma prova concreta para transformar todos os participantes em cúmplices de uma campanha cruel. Caetano permanecia perto da janela, segurando um copo que não conseguia levar à boca. A gravação da discussão continuava circulando e o número de visualizações aumentava. Ele ouvira a nota preparada por Lavínia, mas algo nela lhe parecia perigoso. Não mencione a gravidez como doença, disse. Isso pode piorar a reação.
Lavínia lançou-lhe um olhar impaciente. Então deseja assumir publicamente que expulsou sua esposa grávida para permanecer comigo? Caetano apertou o copo. Quero evitar que transformem uma questão particular em prova de má administração. Lavínia aproximou-se e alisou a lapela do terno dele. Você precisa parar de tratá-la como alguém indispensável. Yara vive de ameaças sutis porque sabe que você ainda sente culpa. Amanhã, quando o banco renovar a linha, ninguém se lembrará desse vídeo. Caetano quis acreditar. Durante meses, Lavínia o convencera de que a empresa havia superado a dependência da esposa. Contudo, ele sabia que a renovação dependia de documentos que Yara costumava preparar. Ela trouxe uma pasta. Lavínia sorriu. Yara sempre carrega pastas. É assim que tenta parecer poderosa. No apartamento, Yara analisou os pagamentos feitos à Cerqueira Estratégia, uma empresa registrada em nome de um primo distante de Lavínia. O endereço correspondia a uma sala vazia em um prédio comercial. Em 6 meses, aquela empresa recebera valores superiores ao orçamento anual de comunicação do grupo. As descrições mencionavam pesquisas de reputação, gestão de crise e consultoria estratégica, mas não havia relatórios correspondentes. Yara comparou as datas com as transferências para contas intermediárias e encontrou um padrão. O dinheiro seguia dividido em parcelas menores, sempre antes de reuniões importantes. Dário observou a sequência e franziu a testa. Isso parece dispersão intencional. Yara assentiu. Estão fracionando os valores para evitar alertas automáticos. A maior parte retorna por empresas ligadas a diretores. Outra parte desaparece. Dário aproximou uma das planilhas. Quem autorizou? Yara percorreu a coluna e encontrou o nome de Caetano em 4 operações. Em outras, aparecia sua própria assinatura falsificada. A descoberta não a surpreendeu, mas a feriu de forma diferente. A traição conjugal era íntima. A fraude transformava aquela dor em responsabilidade pública. Ela se levantou devagar e caminhou até a janela. A cidade parecia imóvel, embora milhões de vidas continuassem seguindo sob as luzes. Dário percebeu a tensão em seus ombros, mas não tentou tocá-la. Não precisa decidir agora o que sente por ele. Precisamos apenas decidir o próximo passo. Yara respirou profundamente. O próximo passo é separar o que Caetano sabia do que permitiu por negligência. Se ele assinou sem ler, ainda é responsável. Se sabia do desvio, é cúmplice. Eu não vou adaptar os fatos para protegê-lo. Às 4 horas, Nereu chegou ao apartamento acompanhado apenas de seu motorista. Era um homem alto, de cabelos completamente brancos e presença silenciosa. Sua fortuna havia sido construída em portos, transportes e infraestrutura. Mas sua reputação vinha da capacidade de esperar, enquanto os adversários se destruíam pela impaciência. Naquela manhã, porém, ele parecia menos um empresário do que um pai que lutava para controlar a raiva. Ao ver Yara sentada entre documentos, aproximou-se e segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eles tocaram em você? Perguntou. Yara entendeu que ele se referia a algo além do gesto de Caetano. Não. Estou cansada, mas o bebê está bem. Nereu fechou os olhos por um momento, agradecendo em silêncio. Depois sua expressão endureceu. Posso retirar o Grupo Vilar de todos os contratos antes do meio-dia. Os bancos obedecerão. Os fornecedores também. Yara afastou delicadamente as mãos dele. E milhares de empregados pagarão por uma humilhação que não cometeram. Não chame vingança de proteção, pai. A frase reabriu uma ferida antiga entre os dois. Nereu sempre acreditara que proteger significava remover obstáculos, controlar ambientes e decidir antes que Yara pudesse correr riscos. Ela se afastara justamente para escapar desse amor transformado em domínio. Ele poderia ter respondido com autoridade, mas o sofrimento da filha obrigava-o a reconhecer os próprios erros. Então me diga como agir. Yara apontou para os contratos. Suspenda apenas as garantias utilizadas fora da finalidade original. Preserve as operações essenciais e permita que uma auditoria independente identifique quem desviou os recursos. Nereu sentou-se diante dela e examinou os documentos. À medida que compreendia a extensão da fraude, sua fúria cedia lugar a uma frieza mais perigosa. Usaram seu certificado enquanto você estava no hospital. Dário confirmou. Ainda estamos verificando o equipamento de origem. Nereu olhou para a filha. Caetano tinha acesso? Yara respondeu sem hesitar. Tinha. Isso não prova que executou as operações.
mas prova que falhou em proteger informações que poderiam comprometer nosso patrimônio. Nereu apertou a mandíbula, lutando contra o desejo de pronunciar uma condenação imediata. Por volta das 5 horas, Maíra enviou uma mensagem a Dário. Ela não sabia que ele estava com Yara, mas encontrara seu contato em antigos registros de auditoria. Dizia possuir cópias de ordens internas relacionadas aos pagamentos suspeitos e temia que fossem destruídas. Dário mostrou a mensagem. Yara reconheceu o nome da jovem que estivera perto da saída durante a festa. Ela trabalha na tesouraria. Lavínia tentou demiti-la no ano passado, mas eu impedi. Dário respondeu que marcaria um encontro em local seguro, longe dos escritórios do grupo. Maíra, naquele momento, permanecia em um ônibus quase vazio, observando pelo vidro as primeiras luzes da manhã. Passara a noite inteira com medo. Sabia que o vídeo enviado à jornalista poderia custar seu emprego, mas não se arrependia. Meses antes, encontrara uma ordem para alterar a classificação de uma transferência e questionar o supervisor. Ele recomendara que não fizesse perguntas se desejasse continuar recebendo salário. Desde então, copiava discretamente os registros que pareciam irregulares. Não buscava heroísmo. Queria apenas impedir que a culpa recaísse sobre funcionários inocentes. No apartamento, Yara recebeu uma chamada de Caetano pouco antes das 6. Ela observou a tela até a ligação terminar. Ele tentou novamente. Na terceira vez, ela atendeu e ativou a gravação com autorização de Dário. "Onde você está?" perguntou Caetano, sem cumprimentá-la. "Em um lugar seguro." A resposta o irritou. "Preciso da pasta que você levou. O banco enviará a equipe pela manhã." Yara percebeu que ele ainda não perguntara sobre sua saúde nem sobre o bebê. "A pasta contém documentos preparados por mim. Não será entregue sem revisão jurídica." Caetano caminhava pela sala de reuniões enquanto Lavínia acompanhava a conversa a poucos metros. "Você está agindo por ressentimento. Não pode usar documentos da empresa para me punir." Yara manteve a voz estável. "Os relatórios incluem garantias pertencentes a um fundo que não é da empresa. Há autorizações falsas com minha assinatura." O silêncio do outro lado durou tempo suficiente para confirmar que ele conhecia alguma parte da situação. "Deve ser um erro do sistema", respondeu finalmente. Yara fechou os olhos. "Sistemas não inventam beneficiários, Caetano. Pessoas fazem isso." Lavínia aproximou-se e fez um gesto para que ele encerrasse a chamada, mas Caetano se afastou. "Podemos resolver internamente. Venha ao escritório e não envolva seu pai." Yara percebeu o medo escondido sob a ordem. "Você sabia que as garantias haviam sido ampliadas?" Ele não respondeu diretamente. "Fizemos o necessário para manter a empresa funcionando." "Quem é nós?" Caetano respirou com dificuldade. "Não transforme isso em interrogatório." Yara compreendeu que ele ainda acreditava possuir autoridade sobre ela. "Quando minha assinatura é falsificada, toda conversa se torna um interrogatório." Caetano mudou o tom, tentando recuperar a intimidade que desprezara poucas horas antes. "Yara, eu sei que a noite foi desagradável. Lavínia passou dos limites, mas você também estava sensível. Volte para casa e conversaremos com calma." Ela sentiu uma dor profunda, não pela tentativa de reconciliação, mas pela facilidade com que ele reduzia a crueldade a um desconforto passageiro. "Você ordenou que eu saísse diante de centenas de pessoas. Eu estava sob pressão. E agora está sob investigação. A diferença é que esta pressão foi criada por suas próprias escolhas." Lavínia arrancou o telefone da mão dele e falou antes que Caetano pudesse impedir. "Pare de dramatizar. Você não é dona do Grupo Vilar." Yara reconheceu a arrogância que já não precisava ser disfarçada. "Não, Lavínia. Mas parte do dinheiro que vocês movimentaram não pertence ao Grupo Vilar." A mulher permaneceu em silêncio. Yara continuou. "Sugiro que não apague arquivos, não transfira valores e não tente intimidar funcionários. Qualquer movimento feito a partir deste momento será registrado." Lavínia desligou a chamada, mas seus dedos tremiam. Ela devolveu o telefone a Caetano e tentou sorrir. Está blefando. Ele não pareceu convencido. Como sabe, Lavínia desviou o olhar por uma fração de segundo. Porque mulheres feridas exageram o próprio poder. Caetano conhecia aquela resposta. Era a mesma lógica que usara para ignorar os avisos da esposa durante meses. Contudo, pela primeira vez pareceu-lhe insuficiente. "Preciso ver todos os contratos ligados à cerqueira estratégia."
Lavínia endureceu. Agora você desconfia de mim por causa dela? Desconfio de qualquer pessoa que não consiga me mostrar onde foi parar o dinheiro. A discussão entre os dois tornou-se mais intensa, quando um diretor entrou informando que o banco antecipara a análise da linha de crédito. O sistema identificara uma inconsistência nas garantias e suspendia temporariamente qualquer renovação. Lavínia acusou Yara de ter provocado o alerta. Caetano tentou ligar para o gerente, mas recebeu apenas a confirmação de que uma revisão extraordinária seria realizada. Pela primeira vez, ele percebeu que a frase dita pela esposa antes de sair não fora uma ameaça teatral. O chão realmente dependia de alguém que ele acabara de expulsar. Nereu recebeu a mesma notificação em seu telefone e colocou o aparelho sobre a mesa. O banco percebeu a inconsistência antes de nossa solicitação formal. Dário explicou que o vencimento próximo provavelmente acionara os controles automáticos. Yara percorreu os documentos mais uma vez. Isso nos dá pouco tempo. Se a empresa tentar cobrir o déficit com recursos operacionais, pode atrasar salários. Precisamos impedir transferências extraordinárias, não o funcionamento diário. Nereu concordou e chamou sua assessora jurídica, instruindo-a a preparar uma medida limitada, sustentada por cláusulas contratuais e provas de fraude. Ao nascer do sol, a equipe de Nereu já havia notificado 3 bancos, 2 fundos e a empresa responsável pela custódia das ações. As garantias irregulares seriam suspensas, e os bens adquiridos com recursos vinculados ficariam temporariamente indisponíveis. A medida alcançava contas corporativas específicas, imóveis registrados por empresas de fachada e veículos pagos por meio de contratos suspeitos. Também atingia a mansão onde Celina morava, pois a reforma e parte da aquisição haviam sido financiadas por uma subsidiária incluída na investigação. Ninguém seria despejado, mas nenhum bem poderia ser vendido ou transferido. Yara leu cada página antes de autorizar o envio. Nereu observava a filha com uma mistura de admiração e tristeza. Esperava vê-la pedir destruição, mas ela insistia em limites, proteção aos empregados e preservação de provas. Você ainda está tentando salvá-lo? Perguntou. Yara demorou a responder. Não. Estou tentando salvar a pessoa que serei depois disso. Se eu usar o poder para ferir todos ao redor dele, Lavínia terá razão sobre uma coisa. Estarei agindo apenas como uma mulher humilhada. Eu sou muito mais do que fizeram comigo ontem. A primeira reação ocorreu às 7h15. Celina tentou pagar uma joia reservada para um jantar beneficente e recebeu a informação de que seu cartão estava bloqueado por ordem de auditoria. Indignada, telefonou para o gerente, depois para Caetano. Quase no mesmo instante, o diretor financeiro descobriu que 2 transferências haviam sido recusadas. Lavínia abriu o aplicativo bancário de uma das empresas intermediárias e encontrou a conta temporariamente congelada. Seu rosto perdeu a cor. Aquilo significava que alguém conhecia não apenas as garantias, mas o caminho usado para dispersar o dinheiro. Caetano correu até o escritório principal e encontrou funcionários reunidos diante dos computadores. Os sistemas exibiam alertas de restrição sobre operações extraordinárias. A folha de pagamento permanecia ativa, assim como os serviços essenciais, demonstrando que a medida fora planejada com precisão. Não se tratava de uma explosão de raiva. Alguém selecionara cuidadosamente o que deveria parar e o que precisava continuar. Ele compreendeu que Yara conduzira cada passo. A mulher que todos chamavam de esposa decorativa controlava agora o único mapa capaz de guiá-los para fora da crise. Celina entrou na sala exigindo explicações. Minha casa está bloqueada. Minhas contas também. Faça alguma coisa. Caetano tentou responder, mas Lavínia falou primeiro. Isso é abuso de poder. O pai dela está atacando a família. Um advogado do grupo, que acabara de receber os documentos formais, corrigiu-a com cautela. Não é um bloqueio arbitrário. Há indícios de uso indevido de garantias e possível falsificação de assinaturas. A medida foi registrada e será acompanhada por auditoria. Lavínia percebeu que até os empregados que antes a obedeciam começavam a manter distância. No apartamento, Yara recebeu a confirmação final. As contas vinculadas aos desvios estavam congeladas. Os imóveis usados como garantia não poderiam ser negociados. Os limites de crédito sustentados pelo fundo de Nereu haviam sido suspensos.
Em poucas horas, a aparência de riqueza que cercava os Vilar fora separada daquilo que realmente possuíam. Yara não sentiu prazer, apenas uma serenidade amarga. Dário colocou diante dela a mensagem mais recente de Maíra. A jovem afirmava ter encontrado uma ordem assinada por Lavínia para transferir dinheiro antes do amanhecer. Yara fechou o computador e apoiou as mãos sobre a barriga. O bebê se moveu sob seus dedos, lembrando-lhe que cada decisão daquele dia ultrapassava o casamento destruído. Ela precisava construir um futuro no qual seu filho não confundisse amor com silêncio, nem poder com impunidade. Nereu permaneceu ao lado da janela, respeitando a quietude da filha. Dário preparava o encontro com a testemunha. Enquanto isso, no edifício do Grupo Vilar, dezenas de pessoas observavam telas bloqueadas e compreendiam que a mulher humilhada na noite anterior nunca fora a parte fraca daquela história. Às 9 da manhã, o edifício do Grupo Vilar parecia uma estrutura atingida por uma tempestade invisível. Telefones tocavam sem descanso. Diretores atravessavam os corredores carregando relatórios e fornecedores exigiam explicações que ninguém conseguia oferecer. As operações essenciais continuavam funcionando, mas qualquer transferência extraordinária permanecia bloqueada. A precisão da medida tornava o pânico ainda maior, pois deixava claro que alguém conhecia profundamente a arquitetura financeira da empresa. Funcionários reunidos perto dos elevadores sussurravam o nome de Yara, agora não como esposa humilhada, mas como a pessoa que controlava as únicas respostas disponíveis. Lavínia assumiu o centro da crise com uma segurança agressiva. Ordenou que a equipe de comunicação divulgasse uma nota acusando Yara de usar a influência do pai para destruir uma empresa familiar por ciúme. Afirmava que a auditoria era uma perseguição pessoal e que todas as transações possuíam justificativas comerciais. Contudo, recusava-se a mostrar contratos completos aos advogados. Quanto mais pressionada, mais elevava a voz. Para os funcionários que antes confundiam arrogância com liderança, sua inquietação começava a revelar algo que nenhuma nota pública conseguiria esconder. Caetano permaneceu trancado na própria sala durante quase uma hora, lendo os documentos encaminhados pelos bancos. Cada página desmontava a imagem que ele construíra de si mesmo. A expansão internacional, os eventos luxuosos e os novos imóveis dependiam de garantias ligadas ao fundo de Nereu. Caetano sabia que Yara contribuíra para obter parte daquele crédito, mas nunca perguntara até onde chegava sua responsabilidade. Preferira acreditar que os investidores confiavam apenas em seu sobrenome. Agora percebia que a segurança que exibia havia sido sustentada pela mulher que expulsara diante de todos. Celina entrou sem bater, acompanhada por 2 advogados e pelo diretor financeiro. Ela exigia que o filho ligasse para Yara e ordenasse o fim das restrições. Caetano respondeu que a situação não dependia apenas dela, mas Celina recusou-se a aceitar. Para a matriarca, a nora continuava sendo alguém inferior, mesmo depois de demonstrar poder suficiente para paralisar a fortuna da família. Ela quer nos punir porque não suportou ser rejeitada, afirmou. Um dos advogados baixou os olhos, constrangido. O diretor financeiro, porém, respirou fundo e decidiu contrariá-la. A medida não bloqueou salários, fornecedores essenciais nem despesas médicas dos funcionários, explicou ele. Foram congeladas apenas as contas ligadas a transferências sem comprovação e bens adquiridos por subsidiárias investigadas. Isso não parece uma vingança improvisada. Celina voltou-se para ele com indignação. Está defendendo aquela mulher? O diretor negou. Estou descrevendo os fatos. Se ela quisesse destruir o grupo, teria suspendido tudo. Caetano ouviu em silêncio. Cada palavra reforçava a certeza de que Yara ainda protegia pessoas que jamais a haviam protegido. No apartamento, Yara participava de uma reunião remota com especialistas jurídicos e financeiros. Ela havia dormido menos de 2 horas, mas sua mente permanecia organizada. Dário insistia para que fizesse pausas e Nereu acompanhava a análise sem interferir. Os relatórios mostravam que Lavínia tentara realizar 2 transferências pouco antes do bloqueio. Uma delas destinava-se a uma empresa registrada em Lisboa, pertencente a um homem que fora sócio do pai dela. A outra seguia para uma conta pessoal aberta poucos meses antes, sem justificativa relacionada às atividades do Grupo Vilar.
Ela estava preparando uma saída, concluiu Dário. Yara aproximou a tela e examinou as datas. Não apenas uma saída. Ela começou a retirar dinheiro antes da festa. Isso significa que já sabia que a linha de crédito poderia falhar. Nereu perguntou se Caetano conhecia o plano. Yara não respondeu imediatamente. As autorizações dele apareciam em algumas operações, mas nenhuma prova demonstrava que soubesse do destino final. Ele participou do mecanismo, disse. Ainda precisamos descobrir se compreendia o objetivo ou se assinava tudo para evitar conflitos com Lavínia. Às 10 horas, Caetano deixou o edifício por uma garagem lateral e dirigiu sozinho até o apartamento de Yara. Não avisou que iria. Durante o trajeto, alternou entre raiva e medo. Uma parte dele acreditava que bastaria mostrar autoridade para fazê-la recuar. Outra reconhecia que a relação de poder havia mudado de forma irreversível. Ele lembrava a expressão dela ao sair da festa, sem lágrimas, sem súplicas e sem promessas. Caetano conhecia os gritos de quem queria ser impedido de partir. O silêncio de Yara pertencia a quem já atravessara a última porta. O porteiro telefonou ao apartamento, e Dário atendeu. Yara poderia recusar a visita, mas decidiu recebê-lo na presença do advogado. Quando Caetano entrou, encontrou a sala transformada em centro de investigação. Documentos cobriam a mesa, telas exibiam fluxos bancários e Nereu permanecia perto da janela. A presença do sogro interrompeu o discurso que Caetano preparara. Nereu não avançou nem levantou a voz. Apenas o observou com uma frieza que o fez sentir-se novamente um jovem tentando provar que merecia entrar em um mundo muito maior que o seu. Vim falar com minha esposa, declarou Caetano. Yara permaneceu sentada. Você pode falar diante deles. Não temos mais assuntos que exijam privacidade. Ele apertou as mãos, ofendido. Está tratando nosso casamento como uma audiência. Nosso casamento foi transformado em espetáculo por você. Agora discutiremos apenas fatos. Caetano olhou para Dário e sentiu uma irritação imediata. Desde quando ele participa de decisões familiares? Yara respondeu sem hesitar. Desde que decisões familiares passaram a incluir falsificação, desvio de recursos e ameaça a milhares de empregos. Caetano aproximou-se da mesa e apontou para os documentos. Retire as restrições. Você está destruindo tudo que construímos. Yara ergueu os olhos. Nós construímos alguma coisa juntos? Ontem você deixou claro que a empresa era sua responsabilidade e que meu papel era apenas ser sua esposa. Ele percebeu a armadilha das próprias palavras, mas tentou manter o controle. Eu estava sob pressão. A pressão não cria caráter. Apenas revela o que já estava escondido. Nereu desviou o rosto, permitindo que a filha conduzisse o confronto sem a sombra de sua autoridade. Você quer vingança, acusou Caetano. Quer me humilhar porque se sentiu humilhada. Yara fechou uma pasta e colocou-a diante dele. Aqui estão pagamentos para empresas sem funcionários, assinaturas falsas e garantias usadas fora do contrato. Nenhum deles nasceu da minha dor. Foram criados por pessoas dentro da sua empresa. Caetano folheou as páginas com crescente inquietação. Ao reconhecer seu nome em várias autorizações, perdeu parte da cor do rosto. Lavínia disse que eram despesas estratégicas. E você aceitou sem verificar porque gostava da maneira como ela fazia você se sentir. A frase atingiu o ponto que Caetano mais temia. Lavínia alimentara sua vaidade, repetindo que ele era visionário, corajoso e incompreendido. Yara fazia perguntas, exigia números e apontava riscos. Perto de Lavínia, ele sentia-se admirado. Perto da esposa, precisava ser responsável. Durante meses, confundira elogio com amor e cobrança com deslealdade. Eu não sabia que havia empresas vazias, murmurou. Yara sustentou o olhar dele. Talvez não soubesse, mas escolheu não saber. A ignorância deliberada também deixa vítimas, Caetano. Ele mudou de postura. A ameaça desapareceu, substituída por uma súplica que ainda carregava orgulho. Posso afastar Lavínia. Posso ordenar uma auditoria interna e corrigir tudo. Basta convencer seu pai a liberar o crédito. Yara percebeu que o marido ainda pensava em salvar a aparência antes de enfrentar a verdade. Uma auditoria interna controlada por você não terá valor. Entregue todos os servidores, suspenda os envolvidos e apresente-se voluntariamente às autoridades com os registros completos. Caetano recuou. Isso destruiria minha reputação. Sua reputação não vale mais que a liberdade das pessoas que podem ser acusadas em seu lugar.
Caetano olhou para a barriga de Yara, buscando nela uma lembrança capaz de amolecê-la. E nosso filho? Você quer que ele nasça vendo o pai tratado como criminoso? Yara sentiu a dor daquela tentativa, mas não permitiu que ela se tornasse culpa. Quero que nosso filho cresça sabendo que ninguém está acima das consequências. Você ainda pode escolher a verdade. Ele respirou fundo, aproximando-se. Volte comigo. Eu termino tudo com Lavínia, e nós resolvemos isso como família. Yara respondeu com uma tristeza firme. Você não está oferecendo amor. Está procurando proteção. Caetano percebeu que perdera o controle da conversa. Sua voz endureceu novamente. Sem mim, você será apenas uma mulher grávida cercada por advogados e pelo dinheiro do pai. Dário deu um passo adiante, mas Yara levantou a mão, impedindo qualquer interferência. Sem você, eu continuo sendo a pessoa que sustentou sua empresa, protegeu seus funcionários e construiu cada estratégia que você apresentou como própria. A diferença é que agora não preciso diminuir minha capacidade para preservar seu orgulho. Caetano sentiu vergonha, mas a transformou em raiva porque era mais fácil atacar que reconhecer. Ele saiu do apartamento sem aceitar os documentos que Yara ofereceu. No corredor, apoiou a mão na parede e fechou os olhos. Durante alguns segundos considerou voltar, entregar o telefone e contar tudo o que sabia. Então recebeu uma mensagem de Lavínia afirmando que havia encontrado uma forma de desbloquear recursos e que ele precisava confiar nela. A promessa devolveu-lhe uma falsa sensação de esperança. Caetano respondeu que retornaria ao escritório. Ao entrar no elevador, tomou mais uma decisão baseada no medo, sem perceber que cada adiamento reduzia a distância entre negligência e cumplicidade. Pouco depois, Dário acompanhou Yara a uma pequena sala reservada, nos fundos de uma clínica particular. Ela escolhera o local porque poderia realizar uma avaliação médica sem chamar atenção. Maíra aguardava com uma mochila presa ao peito e o rosto marcado pelo cansaço. Ao ver Yara, levantou-se rapidamente. Sinto muito pelo vídeo, não queria expor você. Yara segurou as mãos da jovem. Você não me expôs. Impediu que transformassem uma agressão pública em mentira. Maíra respirou com alívio, mas seus olhos ainda revelavam medo. Ela retirou da mochila um dispositivo de armazenamento e cópias impressas de ordens internas. Durante quase um ano, registrara pagamentos que não correspondiam a serviços reais. O supervisor exigia alterações nas descrições, e Lavínia aprovava as mudanças por mensagens que depois eram apagadas. Maíra havia guardado capturas de tela e relatórios enviados antes das modificações. Eles pretendiam culpar a equipe de tesouraria se algo fosse descoberto, explicou. Criaram acessos com nossos nomes e usaram senhas temporárias enquanto estávamos fora do turno. Yara compreendeu que Lavínia preparara vítimas substitutas. Entre os arquivos havia uma gravação de voz feita durante uma reunião. Nela, Lavínia dizia que Caetano assinaria qualquer documento, desde que acreditasse estar protegendo a expansão. Também mencionava uma transferência final, suficiente para garantir uma vida confortável caso o grupo entrasse em colapso. A voz de outro diretor perguntava o que aconteceria com Caetano. Lavínia respondia que ele seria o responsável perfeito, pois todas as decisões importantes carregavam sua assinatura. Yara ouviu sem demonstrar satisfação. Mesmo traída, sentiu o peso de saber que o marido fora usado pela mesma vaidade que o tornara cúmplice. Dário perguntou quando ocorreria a transferência final. Maíra mostrou um calendário interno. Hoje à noite, por meio de uma conta que ainda não foi ligada às empresas bloqueadas. O dinheiro sairia de um fundo destinado à modernização de 2 fábricas. Yara imediatamente telefonou para a equipe de Nereu e enviou os dados. Se o valor fosse retirado, centenas de trabalhadores poderiam perder os empregos. Maíra observou a rapidez com que ela agia e compreendeu por que tantos executivos temiam sua inteligência. Yara não desperdiçava energia com exibições, transformava informação em movimento. Enquanto os especialistas verificavam a nova conta, Maíra recebeu uma mensagem anônima. A tela mostrava uma fotografia de sua mãe saindo de casa naquela manhã. Abaixo, havia uma frase curta exigindo que ela entregasse as cópias e negasse qualquer contato com Yara. Maíra empalideceu e seus dedos perderam força. Dário tomou o telefone sem apagar nada e pediu que a equipe de segurança protegesse imediatamente a família da jovem.
Yara sentiu uma indignação fria. Até então, os responsáveis manipulavam contratos e reputações. Agora demonstravam disposição para intimidar pessoas vulneráveis. Eu deveria ter ficado calada, disse Maíra, com a voz trêmula. Yara sentou-se diante dela. O medo não significa que você errou. Significa apenas que eles sabem que sua verdade tem força. Sua mãe será protegida, e você não ficará sozinha. Maíra começou a chorar, não pela ameaça em si, mas pelo alívio de ser tratada como alguém cuja vida importava. Durante meses, acreditara que funcionários comuns seriam sacrificados sem hesitação. A promessa de Yara não eliminava o perigo, mas devolvia-lhe uma parte da dignidade que a empresa tentara retirar. No Grupo Vilar, Lavínia recebeu a notícia de que a conta alternativa também fora sinalizada. Pela primeira vez, perdeu completamente a compostura. Acusou o diretor financeiro de traição, ordenou que os servidores fossem desligados e tentou acessar documentos por um computador particular. O sistema recusou suas credenciais. Caetano entrou durante a explosão e exigiu explicações. Você disse que havia uma solução. Lavínia voltou-se para ele, os olhos duros. Havia até sua esposa conseguir informações que apenas alguém da tesouraria poderia fornecer. Temos uma delatora dentro da empresa. Caetano colocou sobre a mesa uma cópia dos pagamentos que vira no apartamento. A cerqueira estratégia recebeu valores que não consegue justificar. Quero saber onde está o dinheiro. Lavínia permaneceu imóvel por um instante e depois adotou um tom ferido. Você realmente acredita nela depois de tudo que vivemos? Não responda com outra pergunta. Ela aproximou-se, tentando tocar seu rosto, mas ele recuou. Esse gesto mostrou a Lavínia que sua influência começava a falhar. O medo de perder Caetano não vinha de amor. Ele ainda era sua principal proteção jurídica. Fiz o que era necessário para preservar o grupo, afirmou ela. Algumas operações precisavam ficar fora dos registros comuns. Caetano percebeu a semelhança com as próprias justificativas. Você pretendia fugir? Lavínia soltou uma risada curta. Fugir de quê? De uma mulher que chama o pai sempre que é contrariada. Caetano lançou o telefone sobre a mesa, mostrando a ordem de transferência internacional. Pare de mentir. Ela observou o documento e compreendeu que Maíra entregara mais provas do que imaginava. A partir daquele momento, todos ao redor se tornaram ameaças. Lavínia suavizou a voz. Yara está manipulando você. Ela quer que se volte contra mim para depois destruir sua família. Caetano permaneceu dividido entre a evidência e a dependência emocional que construíra. Então entregue todos os arquivos e prove sua inocência. Lavínia percebeu que não poderia mais controlá-lo apenas com elogios. Você também assinou os contratos. Se eu cair, você cai comigo. A frase revelou mais que qualquer documento. Caetano entendeu que ela não pretendia protegê-lo. O relacionamento que julgara apaixonado era, para ela, apenas uma aliança baseada em utilidade e silêncio. Na clínica, Yara concluía o depoimento de Maíra quando sentiu uma pressão intensa na parte inferior do abdômen. Tentou ignorar, mas a dor voltou mais forte, acompanhada por uma tontura que a obrigou a segurar a borda da mesa. Dário percebeu imediatamente e chamou a médica. Yara insistiu que precisava terminar a análise, porém seu corpo já não obedecia à disciplina que mantivera durante toda a manhã. A médica conduziu a uma sala de atendimento e verificou os sinais do bebê, enquanto Dário permanecia do lado de fora, tentando controlar o medo. O exame indicou contrações provocadas por estresse e exaustão. Não havia sinais imediatos de parto, mas Yara deveria permanecer em observação e reduzir qualquer esforço. A médica falou com firmeza, lembrando que inteligência e coragem não anulavam os limites do corpo. Yara ouviu em silêncio. Durante anos, acostumara-se a resolver crises sem permitir que ninguém percebesse o preço. Agora carregava uma vida que não podia ser tratada como extensão de sua resistência. Ela concordou em repousar, embora a investigação continuasse girando em sua mente com precisão incansável. Dário entrou quando recebeu permissão e colocou o telefone dela sobre a mesa. A família de Maíra já está em segurança. A conta alternativa foi bloqueada antes da transferência. Yara fechou os olhos, aliviada. Lavínia perceberá que perdemos o elemento surpresa. Ela já percebeu. Dário hesitou antes de continuar. Encontraram reservas de passagem em nome dela para esta noite. Há também uma reserva feita com outro sobrenome.
Yara abriu os olhos. Ela não fugirá sem tentar destruir as provas restantes. Precisamos proteger os servidores e os funcionários que sabem demais. Antes que Dário respondesse, uma enfermeira entrou trazendo um envelope entregue na recepção. Não havia remetente. O nome de Yara estava escrito à mão, com letras cuidadosamente desenhadas. Dário tentou impedir que ela o abrisse, mas Yara pediu que fotografasse tudo antes. Dentro havia apenas uma folha e uma imagem capturada na saída da festa. Na fotografia, Yara aparecia com a mão sobre a barriga. Uma linha vermelha circulava seu ventre. A mensagem afirmava que algumas mulheres deveriam aprender a abandonar batalhas antes que seus filhos pagassem por elas. Dário chamou a segurança e entregou o envelope para preservação. Yara permaneceu imóvel, sentindo o coração bater contra o peito. A ameaça atravessava todas as defesas que ela construíra, pois não atacava sua reputação nem seu patrimônio. Alcançava a única vida que ela não conseguiria substituir. Por alguns segundos, o medo tentou dominar sua razão. Então o bebê se moveu e Yara cobriu a barriga com as duas mãos. Sua coragem não desapareceu, apenas deixou de ser abstrata. Agora precisava proteger o filho sem abandonar aqueles que dependiam de sua verdade. Do outro lado da cidade, Lavínia fechava uma mala em um apartamento alugado sob o nome de uma empresa. Sobre a cama havia dinheiro, documentos e um telefone descartável. Ela ainda acreditava que poderia escapar, reorganizar a própria versão e deixar Caetano responsável pelos desvios. Porém, antes de partir, precisava recuperar uma cópia dos registros guardados no servidor central. Também precisava silenciar Maíra e assustar Yara o bastante para interromper a investigação. Lavínia olhou para o próprio reflexo no espelho e repetiu que não havia perdido. Pessoas como ela chamavam desespero de estratégia. Na clínica, Yara pediu que Dário trouxesse o computador, mas ele recusou. Você precisa descansar. Ela olhou novamente para a ameaça. Descansar não significa ficar indefesa. Quer uma lista de todos que tiveram acesso à imagem original, aos horários da festa e à informação sobre esta clínica. Dário compreendeu que a batalha mudara de natureza. Já não se tratava apenas de rastrear dinheiro. Havia alguém disposto a transformar o medo de uma mãe em arma. Ele assentiu e colocou uma cadeira ao lado da porta, decidido a não deixá-la sozinha. Yara fechou os olhos, mas não dormiu. Reviu cada etapa da investigação e percebeu que a ameaça fora entregue rápido demais. Pouquíssimas pessoas sabiam onde ela estava. Alguém acompanhara Maíra, observara a movimentação ou obtivera informações dentro da clínica. A conclusão era inquietante, mas também oferecia uma direção. Quem enviara o envelope acreditava que o medo encerraria a busca. Não compreendia que Yara passara anos aprendendo a transformar pressão em clareza. Ela protegeria o filho, preservaria as testemunhas e descobriria quem atravessara aquela última fronteira. A manhã seguinte nasceu cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo São Paulo, como se a cidade antecipasse o confronto. Yara recebera a alta da clínica sob a condição de permanecer sentada, evitar esforço e interromper qualquer atividade ao primeiro sinal de dor. Ela aceitou as recomendações, mas recusou-se a ficar afastada da reunião extraordinária convocada pelo Conselho do Grupo Vilar. Dário organizou transporte, segurança e acesso médico próximo. Nereu, embora contrário à presença da filha, compreendeu que impedi-la seria repetir o antigo erro de confundir cuidado com controle. O encontro ocorreria no auditório principal do grupo, diante dos conselheiros, representantes dos bancos e auditores externos. Yara pediu que nenhuma informação fosse apresentada antes de sua chegada. Queria observar as reações, identificar alianças e permitir que os responsáveis acreditassem possuir alguma vantagem. Durante o percurso, manteve a mão sobre a barriga e respirou de maneira lenta. O medo provocado pela ameaça ainda existia, mas já não comandava suas decisões. Ele se tornara um aviso permanente de que cada movimento precisava proteger não apenas a verdade, mas também a vida que carregava. Dário sentou-se ao lado dela no carro e revisou a ordem das provas. Primeiro seriam apresentados os contratos sem justificativa, depois os registros dos servidores e, por fim, os depoimentos dos funcionários. A ameaça recebida na clínica seria mantida em sigilo até que a origem fosse confirmada. Lavínia tentará transformar você na agressora, disse ele.
Ela não precisa provar inocência se conseguir convencer todos de que você age por vingança. Yara assentiu. Então não discutiremos sentimentos. Faremos com que cada número fale antes que ela possa distorcê-lo. No auditório, Caetano ocupava a cadeira central, embora já não possuísse a mesma autoridade. Sua noite fora consumida por advogados, chamadas de credores e mensagens de Lavínia que alternavam promessas com ameaças. Ele não sabia onde ela estava. Pela primeira vez, compreendia que a mulher por quem arriscara o casamento também o considerava descartável. Ainda assim, uma parte dele resistia à ideia de expô-la, pois admitir a fraude significava reconhecer publicamente que fora manipulado. A vaidade continuava disputando espaço com o medo, mesmo quando a ruína parecia inevitável. Celina permanecia atrás do filho, vestida com elegância rígida e um rosto que não conseguia esconder o cansaço. Desde o bloqueio, recebera telefonemas de amigas que fingiam preocupação enquanto buscavam detalhes. A humilhação social a ferira mais do que a possibilidade de perder a casa. Mesmo assim, não responsabilizava Caetano. Em sua visão, Yara provocara tudo ao recusar o papel de esposa silenciosa. Celina ainda acreditava que poder era o direito de obrigar os outros a suportar injustiças para preservar a aparência de uma família. Quando Yara entrou, o murmúrio cessou. Ela usava um conjunto claro, sem joias chamativas, e caminhava acompanhada por Dário e uma médica. Nereu vinha alguns passos atrás, não como figura central, mas como testemunha de que a filha conduziria a própria batalha. Caetano levantou-se instintivamente. Por um segundo, a preocupação atravessou seu rosto ao perceber a palidez dela. Yara não desviou o olhar, porém também não lhe ofereceu qualquer sinal de intimidade. Sentou-se diante do conselho, colocou uma pasta sobre a mesa e pediu que a reunião fosse registrada integralmente. O presidente provisório do conselho abriu os trabalhos informando que a auditoria encontrara inconsistências relevantes. Antes que prosseguisse, Lavínia surgiu pela porta lateral, acompanhada por um advogado particular e 2 membros da equipe de comunicação. Ela vestia um terninho vermelho e trazia no rosto a confiança de quem decidira atacar antes de ser questionada. Muitos esperavam que tivesse fugido. Sua presença provocou surpresa, mas Yara percebeu que a mala preparada no apartamento talvez fosse apenas parte de um plano maior. Lavínia pretendia vencer a narrativa antes de abandonar o país. Antes que esta reunião se transforme em um julgamento organizado pela família Valença, tenho provas de que tudo foi planejado, declarou Lavínia. Seu advogado entregou envelopes aos conselheiros. Dentro havia cópias de mensagens atribuídas a Yara e Nereu, nas quais os dois discutiam enfraquecer o grupo Vilar, provocar pânico nos credores e assumir o controle por um valor reduzido. Alguns conselheiros se entreolharam. Celina sorriu pela primeira vez desde o início. Caetano leu as páginas com crescente confusão. As frases pareciam plausíveis, e certos detalhes pertenciam a conversas privadas do casamento. Lavínia caminhou lentamente diante da mesa, aproveitando o silêncio. Yara nunca quis salvar esta empresa. Ela desejava demonstrar que Caetano dependia dela e do dinheiro de seu pai. Quando percebeu que perdera influência sobre o marido, iniciou uma operação para destruir o grupo. A festa ofereceu a cena perfeita. Agora ela se apresenta como vítima enquanto tenta tomar o patrimônio construído por 4 décadas. Sua voz era firme, e a história possuía a simplicidade sedutora das mentiras bem preparadas. Transformava a fraude financeira em vingança conjugal e ambição em legítima defesa. Yara examinou uma das cópias sem pressa. Reconheceu trechos reais misturados a frases inventadas. As mensagens originais tratavam de uma possível reestruturação realizada meses antes, quando ela tentava proteger empregos. Lavínia alterara datas, removera contexto e acrescentara referências ao casamento. Você afirma que esses arquivos vieram de onde? Perguntou Yara. Lavínia respondeu que uma fonte interna os enviara anonimamente. Então não pode garantir a origem, observou Yara. Posso garantir o conteúdo, rebateu Lavínia. A senhora acabou de admitir que ele parece verdadeiro porque conhece partes dele. Dário conectou um computador ao sistema do auditório. Na tela surgiram os registros originais das mensagens, acompanhados por códigos de verificação e histórico de armazenamento.
Uma especialista independente explicou que os arquivos apresentados por Lavínia haviam sido criados na noite anterior, utilizando fragmentos copiados de conversas reais. Os horários indicavam o equipamento ligado à rede particular de uma agência contratada pela equipe de comunicação. Em seguida, ela exibiu diferenças quase invisíveis entre as cópias. Lavínia manteve o rosto imóvel, mas sua mão fechou-se ao redor da caneta com força crescente. Isso não prova que fui eu, afirmou Lavínia. Yara concordou. Ainda não. Dário então apresentou o histórico de acesso da agência. O usuário responsável utilizara um código pessoal vinculado ao telefone de Lavínia. Também havia imagens do edifício mostrando um de seus assessores entrando no local durante a madrugada. O homem, sentado no fundo do auditório, abaixou a cabeça. Lavínia virou-se para ele com fúria, mas o advogado a impediu de falar. Caetano observou aquela reação e percebeu que ela não estava surpresa com a falsificação, apenas com o fracasso. Yara pediu que os documentos financeiros fossem exibidos. Na primeira sequência surgiram os contratos da Cerqueira Estratégia, os pagamentos sem relatórios e as transferências fracionadas. Na segunda, apareceram autorizações realizadas com assinaturas digitais copiadas. A especialista demonstrou que o acesso inicial partira do computador particular de Yara, mas fora executado em um horário no qual ela estava no hospital. Câmeras do prédio mostravam Caetano entrando no escritório naquela noite acompanhado por Lavínia. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer acusação. Caetano ergueu o rosto, visivelmente abalado. Eu permiti que ela usasse o computador para buscar uma apresentação, disse. Não sabia que acessaria os certificados. Lavínia voltou-se para ele. Cuidado com o que está dizendo. Ele fechou os olhos por um instante. Naquela lembrança, Lavínia pedira apenas alguns minutos e afirmara que precisava recuperar um arquivo antes da reunião seguinte. Caetano fornecera a senha sem questionar. Na época, achara o gesto insignificante. Agora compreendia que sua negligência permitira uma fraude capaz de destruir centenas de vidas. Celina interrompeu, dizendo que qualquer pessoa poderia ter usado as imagens do prédio para fabricar uma narrativa. Yara não respondeu diretamente. Solicitou que a gravação apresentada por Maíra fosse reproduzida. A voz de Lavínia preencheu o auditório, descrevendo Caetano como responsável perfeito e explicando que ele assinaria qualquer documento desde que acreditasse estar protegendo a expansão. Alguns conselheiros desviaram os olhos. Caetano permaneceu imóvel, como se cada palavra retirasse uma camada de ilusão. Lavínia alegou que a gravação estava adulterada, mas a perícia independente confirmou sua integridade. Maíra entrou acompanhada por agentes responsáveis por sua proteção. Suas mãos tremiam, mas sua voz permaneceu clara ao relatar ordens para alterar descrições, criar acessos temporários e ocultar beneficiários. Ela apresentou mensagens enviadas diretamente por Lavínia e pelo diretor de operações, que estava sentado 2 cadeiras à esquerda de Caetano. O homem levantou-se abruptamente e tentou sair, mas foi impedido pelos seguranças do edifício. A reação dele confirmou mais do que qualquer discurso. Lavínia percebeu que o círculo de silêncio começava a se romper ao redor dela. Outro funcionário foi chamado, seguido por uma analista de sistemas e um contador da fábrica. Cada um descreveu uma parte do mecanismo. Nenhum possuía a visão completa, pois Lavínia distribuíra tarefas para que os envolvidos não compreendessem o conjunto. Yara havia reconstruído o caminho unindo fragmentos, horários e valores. A estratégia revelava planejamento sofisticado, mas também a arrogância de quem acreditava que funcionários com cargos baixos seriam ignorados. Lavínia jamais imaginara que Yara trataria cada testemunha como alguém digno de proteção, em vez de mero instrumento descartável. Quando as provas sobre a transferência internacional apareceram, o advogado de Lavínia pediu a suspensão da reunião. O conselho recusou. A conta em Lisboa receberia recursos retirados de um fundo destinado à modernização das fábricas. Documentos encontrados no apartamento alugado mostravam reservas de passagem, identidades alternativas e contratos de locação no exterior. Lavínia afirmou que preparava uma viagem profissional, mas não conseguiu explicar por que parte do dinheiro seria enviada a uma empresa pertencente ao antigo sócio de seu pai. Sua segurança começou a ceder,
revelando um desespero crescente. Yara então apresentou o último arquivo, uma mensagem na qual Lavínia instruía o assessor a espalhar a versão de que a gravidez provocara instabilidade emocional. O mesmo assessor confirmava ter enviado o envelope à clínica para assustá-la. Ele não sabia que o conteúdo incluiria uma ameaça direta ao bebê, mas admitia ter recebido a fotografia de Lavínia. O auditório reagiu com indignação. Caetano levantou-se, o rosto tomado por uma fúria que misturava culpa e horror. Você ameaçou meu filho, disse. Lavínia respondeu que tudo fora apenas pressão psicológica. Apenas pressão, repetiu Yara, com uma calma que silenciou a sala. Foi assim que você chamou a falsificação, o desvio e a intimidação. Sempre reduz o dano porque acredita que apenas suas necessidades são reais. Lavínia perdeu o controle. Você quer parecer superior porque nasceu rica. Sem seu pai não seria nada. Yara sustentou o olhar dela. Sem meu pai, eu ainda teria provas, competência e pessoas dispostas a dizer a verdade. Sem mentiras, dinheiro roubado e homens vaidosos, o que restaria de você? A pergunta atingiu Lavínia com uma força que nenhuma acusação técnica alcançara. Ela avançou um passo, mas os seguranças se aproximaram. Seu advogado pediu que permanecesse em silêncio. Lavínia ignorou. Caetano me escolheu. Ele rejeitou você diante de todos. Yara olhou para o marido, não para a rival. O erro dele não transformou você em vencedora. Apenas revelou quem ele era naquele momento. Minha dignidade nunca dependeu da escolha de um homem. Caetano baixou a cabeça, compreendendo que aquela frase encerrava qualquer possibilidade de retorno ao casamento anterior. O presidente do conselho solicitou que Caetano declarasse tudo o que sabia. Ele poderia continuar negando, proteger Lavínia e colocar os funcionários sob suspeita, ou reconhecer as próprias falhas. Durante anos, escolhera o caminho que preservava sua imagem. Agora viu Maíra sentada com os olhos ainda assustados, os representantes das fábricas aguardando respostas e Yara protegendo a barriga com uma das mãos. Percebeu que sua última chance não era salvar o cargo, mas impedir que inocentes fossem sacrificados para sustentar uma mentira que já não sobreviveria. Eu autorizei contratos sem verificar os serviços, começou Caetano, com a voz baixa. Entreguei acesso ao computador de Yara e ignorei alertas financeiros, porque Lavínia dizia que eram obstáculos à expansão. Também permiti que a equipe de comunicação atacasse minha esposa depois da festa. Não conhecia toda a extensão dos desvios, mas escolhi não fazer perguntas quando deveria. A sala permaneceu silenciosa. Celina tentou interrompê-lo, porém Caetano levantou a mão. Não fui apenas enganado. Fui covarde, negligente e arrogante. Assumo responsabilidade pelo que permiti. Lavínia recuou como se tivesse sido traída. Você não sabe o que está fazendo. Caetano voltou-se para ela. Pela primeira vez, sei. Ele entregou o telefone e as senhas aos auditores, autorizando acesso aos arquivos pessoais relacionados à empresa. Também declarou que cooperaria com as autoridades. O gesto não apagava suas escolhas, mas impedia que Lavínia continuasse usando seu silêncio como escudo. Yara observou sem triunfo. Parte dela reconhecia o homem que amara, mas sabia que um momento de verdade não reparava anos de omissão nem reconstruía a confiança destruída. Os agentes presentes receberam autorização para recolher documentos e conduzir os suspeitos para depoimento. Lavínia, porém, não estava formalmente presa naquele instante, pois seu advogado alegou necessidade de análise adicional sobre a ameaça. Ela deixou o auditório escoltada, aparentemente controlada. Dário percebeu que um dos seguranças particulares dela não estava mais no edifício. Quase ao mesmo tempo, a equipe de investigação informou que um veículo alugado aguardava na garagem lateral. Yara compreendeu o plano. Lavínia participara da reunião apenas para ganhar tempo e criar uma oportunidade de fuga. Dário comunicou a informação às autoridades, enquanto Lavínia descia por uma escada de serviço. O carro seguiu em direção ao aeroporto, utilizando rotas alternativas. Dentro dele, ela trocou o casaco, prendeu os cabelos e abriu uma bolsa contendo passaporte falso e dinheiro. Ainda acreditava que conseguiria embarcar antes que a ordem judicial fosse emitida. Em sua mente, Caetano carregaria a culpa. Yara seria consumida pelo escândalo e ela reconstruiria a vida em outro país. A arrogância não lhe permitia perceber que cada movimento já estava sendo acompanhado.
No aeroporto, Lavínia caminhou entre passageiros com a cabeça baixa, mas seu passo acelerado chamou atenção. Chegou ao controle de embarque poucos minutos antes do fechamento do portão. Entregou o passaporte e tentou sorrir. A funcionária examinou a tela por tempo demais. Atrás dela, 2 agentes se aproximaram. Lavínia recuou e procurou uma saída, mas outros policiais já bloqueavam o corredor. Quando ouviu seu nome completo e a ordem para permanecer imóvel, percebeu que todas as rotas haviam sido fechadas. Pela primeira vez, não encontrou ninguém disposto a obedecer. A prisão ocorreu diante de dezenas de passageiros e foi registrada por telefones, embora os agentes evitassem qualquer exposição desnecessária. Lavínia tentou gritar que era vítima de uma conspiração, depois acusou Caetano, Yara e os próprios advogados. Suas versões mudavam a cada frase. O passaporte falso, os registros bancários e os arquivos encontrados em sua bagagem foram apreendidos. O orgulho que a fizera humilhar uma mulher grávida, diante de uma multidão agora, a impedia de permanecer em silêncio. Cada palavra pronunciada aumentava o número de contradições que teria de explicar. Quando recebeu a confirmação da prisão, Yara permanecia no auditório quase vazio. Os conselheiros haviam decidido afastar Caetano, suspender os diretores envolvidos e entregar a administração temporária a uma equipe independente. Nereu poderia exigir o controle imediato, mas apoiou a proposta de proteger os trabalhadores e preservar a empresa durante a investigação. Yara sentiu uma nova contração leve e aceitou interromper as atividades. Antes de sair, olhou para o palco onde Caetano costumava receber aplausos. Não havia prazer em vê-lo cair, apenas a certeza de que ninguém poderia continuar sustentado por mentiras. Caetano aproximou-se enquanto Dário buscava a médica. Obrigado por proteger os funcionários, mesmo depois do que fizemos, disse. Yara respondeu sem frieza, mas também sem esperança. Eu não os protegi por você. Ele assentiu. Eu sei. Gostaria de dizer que vou consertar tudo. Algumas coisas não podem ser consertadas. Podem apenas ser reconhecidas, reparadas quando possível e carregadas com responsabilidade. Caetano compreendeu que ela não ofereceria perdão antecipado, nem retornaria ao casamento por causa de sua confissão. A verdade era apenas o começo das consequências. Yara deixou o edifício acompanhada por Nereu e Dário. Do lado de fora, jornalistas aguardavam declarações, mas ela limitou-se a afirmar que a investigação seguiria dentro da lei e que os empregos seriam preservados sempre que possível. Não mencionou a humilhação da festa nem transformou a prisão em vingança pessoal. A imagem de Lavínia algemada já circulava pelas redes, porém Yara sabia que justiça não se media pelo espetáculo da queda. Media-se pela capacidade de impedir novos abusos, reparar vítimas e construir estruturas onde o poder não pudesse novamente esconder a corrupção. No carro, Nereu segurou a mão da filha sem dizer nada. Dário permaneceu ao lado dela, atento aos sinais de cansaço. Yara fechou os olhos e sentiu o bebê mover-se com suavidade. A batalha decisiva terminara, mas o futuro ainda exigiria escolhas difíceis. Haveria processos, divórcio, reestruturação da empresa e o lento trabalho de reconstruir a própria vida. Pela primeira vez, contudo, a verdade não estava escondida em arquivos ou silenciada pelo medo. Ela ocupava o centro da história, sustentada por todos que haviam decidido falar. 3 meses depois da reunião que derrubara a antiga direção do Grupo Vilar, a cidade parecia ter esquecido parte do escândalo, mas as pessoas envolvidas ainda viviam sob suas consequências. Lavínia permanecia presa preventivamente, acusada de fraude, falsificação, intimidação de testemunhas e tentativa de fuga. O diretor de operações firmara um acordo para colaborar com a investigação, entregando documentos que confirmavam o desvio. Caetano respondia em liberdade, afastado da empresa e proibido de movimentar bens ligados às operações suspeitas. A justiça avançava devagar, sem o espetáculo que antes dominara as notícias. Yara passara as últimas semanas dividida entre repouso médico e reuniões remotas com a equipe responsável pela reestruturação. Sua barriga crescia, e o bebê parecia responder aos momentos de tranquilidade com movimentos suaves. Ela aprendera a interromper o trabalho quando o corpo exigia, uma disciplina diferente daquela que praticara durante anos. Não era fácil aceitar limites, sobretudo quando tantos funcionários aguardavam decisões. Ainda assim,
Compreendia que proteger o filho também fazia parte da responsabilidade que sempre defendera. Pela primeira vez, seu futuro não seria construído sobre o próprio esgotamento. O Conselho Provisório ofereceu-lhe a presidência do Grupo Vilar. A proposta parecia natural para quem conhecia a extensão de seu trabalho e a precisão com que conduzira a crise. Alguns acionistas acreditavam que apenas Yara poderia restaurar a confiança dos bancos. Nereu apoiaria qualquer escolha, embora soubesse que comandar a empresa significaria permanecer ligada ao homem que a traíra e à família que a desprezara. Yara pediu alguns dias para decidir. Não queria transformar uma vitória moral em nova prisão, nem confundir competência com obrigação de salvar tudo. Enquanto avaliava a proposta, ela visitou uma das fábricas que quase perdera o fundo de modernização desviado por Lavínia. O galpão ocupava uma área extensa na região industrial, onde centenas de trabalhadores dependiam do funcionamento das linhas de produção. Maíra acompanhou a visita como integrante da nova equipe de conformidade. Ainda demonstrava nervosismo diante de executivos, mas já não abaixava a cabeça quando alguém questionava seu trabalho. Yara via nela não apenas uma testemunha, mas uma profissional corajosa que merecia crescer sem carregar para sempre o rótulo de vítima. Os funcionários receberam Yara com respeito e certa desconfiança. Muitos temiam que a reestruturação trouxesse demissões, venda de ativos e redução de salários. Ela reuniu representantes de cada setor e explicou que o objetivo não era preservar a antiga imagem do grupo, mas manter as operações que realmente produziam valor. Contratos fraudulentos seriam encerrados, imóveis luxuosos vendidos e cargos criados por favoritismo eliminados. Contudo, nenhum trabalhador perderia o emprego, apenas para que acionistas mantivessem dividendos artificiais. A empresa sobreviveria menor, transparente e responsável, ou não mereceria sobreviver. Depois da reunião, um operário chamado Baltazar aproximou-se com o capacete nas mãos. Ele trabalhava ali havia 26 anos e conhecera o avô de Caetano. A senhora poderia ter fechado tudo, disse. Ninguém a culparia depois do que fizeram. Yara observou as máquinas, o ruído constante e os rostos cansados ao redor. Eu os culparia. Poder não serve apenas para derrubar quem errou. Também serve para impedir que inocentes sejam esmagados junto com os culpados. Baltazar assentiu, compreendendo que aquela resposta definia uma liderança diferente da que conhecera. Naquela tarde, Yara comunicou ao conselho que não aceitaria a presidência permanente. Assumiria apenas a coordenação da transição durante 6 meses e criaria uma diretoria profissional independente da família Vilar e da família Valença. Parte das ações seria vendida a investidores comprometidos com regras de transparência, enquanto outra parte formaria um fundo destinado aos empregados. Os trabalhadores receberiam participação gradual nos resultados e teriam representação no conselho. A decisão surpreendeu Nereu, que imaginava uma aquisição completa. Também surpreendeu os acionistas que esperavam trocar um centro de poder por outro. Você poderia controlar tudo, disse Nereu durante uma conversa no escritório do apartamento. Yara fechou o relatório que estava lendo. Esse é exatamente o problema. Durante anos, todos aqui acreditaram que controlar tudo era uma prova de força. Lavínia controlava narrativas. Caetano controlava decisões sem compreendê-las. Celina controlava a família pelo medo da vergonha. Eu não quero reconstruir a mesma estrutura com pessoas diferentes. Nereu permaneceu em silêncio, percebendo que as palavras também se dirigiam a ele. Seu amor pela filha fora muitas vezes expresso por meio de controle e imposição. Nereu aproximou-se da janela, onde a luz do fim da tarde desenhava sombras sobre seus cabelos brancos. Quando sua mãe morreu, achei que poderia evitar qualquer outra perda se controlasse cada risco ao seu redor. Yara o ouviu sem interromper. Ele raramente falava sobre a origem de sua rigidez. Transformei proteção em uma forma de decidir por você. Quando se casou com Caetano, interpretei sua independência como rejeição. Talvez por isso tenha permitido que se afastasse, em vez de aprender a amá-la sem prender seus passos. Yara sentiu a antiga mágoa reaparecer, não como ferida aberta, mas como lembrança. Eu também usei o casamento para provar que não precisava de você. Ignorei sinais porque voltar significaria admitir que eu havia escolhido mal. Nereu virou-se para ela.
Escolher mal uma vez não define toda a sua vida. Ela sorriu com tristeza. Nem ser um pai difícil define toda a sua. A reconciliação não aconteceu em um abraço imediato, nem apagou anos de distância. Começou ali, na disposição de ambos para reconhecer erros, sem exigir que o outro esquecesse a dor. Alguns dias depois, Caetano pediu um encontro. A investigação permitia que ele circulasse, desde que informasse seus deslocamentos e não contatasse testemunhas. Yara concordou em recebê-lo no escritório de Dário, onde haveria registro formal da conversa. Caetano chegou sem motorista, vestindo um terno simples e carregando uma pasta pequena. A perda do cargo alterara sua postura. Não parecia destruído, mas já não escondia insegurança atrás de autoridade. Ao ver Yara, seus olhos pousaram na barriga e se encheram de uma emoção que ele tentou controlar. Trouxe os documentos do divórcio assinados, disse. Yara recebeu a pasta sem abri-la. Caetano sentou-se diante dela, mantendo as mãos unidas. Meu advogado sugeriu que eu disputasse parte das decisões financeiras e alegasse que você agiu sob influência de seu pai. Eu recusei. Não porque isso reduziria minha responsabilidade, mas porque seria outra mentira. Yara percebeu que ele não buscava elogio. A admissão não o absolvia, mas revelava uma mudança que talvez se tornasse real se resistisse ao desejo de fugir das consequências. Caetano explicou que entregara novos registros às autoridades e renunciara a qualquer participação na administração do grupo durante o processo. Também venderia bens pessoais não bloqueados para ressarcir parte dos prejuízos. Sei que isso não repara o que fiz com você, acrescentou, nem o que permiti que fizessem com os funcionários. Passei anos acreditando que liderança significava nunca parecer fraco. Por isso escondi erros, silenciei dúvidas e deixei Lavínia alimentar tudo o que havia de pior em mim. A culpa não é dela por eu ter escolhido escutar. Yara manteve a voz tranquila. Lavínia responde pelo que fez. Você responde pelo que permitiu e pelo que escolheu. Caetano assentiu. Eu sei. Antes teria dito que a perdi por causa dela. Hoje entendo que perdi você todas as vezes que preferi preservar meu orgulho. Na festa, ainda poderia ter interrompido tudo. Em vez disso, expulsei a única pessoa que sempre me dizia a verdade. Yara ouviu sem permitir que a compaixão se transformasse em retorno. Reconhecer arrependimento era diferente de reconstruir um casamento que já não possuía confiança. Não quero que nosso filho cresça acreditando que o pai desapareceu, disse Caetano. Aceitarei as condições que você considerar seguras. Yara respondeu que ele poderia participar da vida da criança caso mantivesse a cooperação com a justiça, respeitasse os limites definidos e realizasse acompanhamento psicológico. Não seria punido por meio do filho, mas também não usaria a paternidade como caminho para recuperar o casamento. Caetano aceitou. Pela primeira vez, uma conversa entre os dois terminou sem tentativa de controle, chantagem emocional ou promessa impossível. Restou apenas a verdade, dolorosa e suficiente. Antes de sair, ele parou junto à porta. Eu amei você mesmo quando não soube amar direito. Yara sustentou o olhar dele. Talvez tenha amado a segurança que eu oferecia e a versão de si mesmo que existia ao meu lado. Amor sem respeito se transforma em posse, medo ou dependência. Caetano absorveu as palavras em silêncio. Depois assentiu e foi embora. Yara permaneceu sentada, sentindo uma tristeza serena. O fim oficial do casamento não trouxe alívio imediato, mas fechou uma passagem pela qual a esperança costumava retornar e feri-la novamente. Celina recusou-se a procurar Yara durante semanas. Continuava morando na mansão bloqueada, embora soubesse que o imóvel seria vendido para ressarcir o fundo. Quando finalmente pediu uma conversa, apareceu sem joias e sem a segurança habitual. Ainda mantinha o queixo erguido, mas sua voz revelava cansaço. Caetano disse que você permitirá que ele veja a criança. Yara confirmou. Celina hesitou. E eu? A pergunta surpreendeu pela ausência de exigência. Pela primeira vez, a mulher não tratava o acesso à família como um direito garantido por sobrenome. Você poderá conhecer seu neto se respeitar minha presença como mãe e não repetir diante dele o desprezo que mostrou por mim, respondeu Yara. Celina apertou os dedos sobre a bolsa. Eu não sabia quem era seu pai. Yara inclinou a cabeça. Esse nunca foi o problema. Você deveria ter me respeitado mesmo se meu pai fosse um trabalhador sem fortuna.
A revelação do meu sobrenome apenas mostrou que sua gentileza dependia do poder que acreditava existir por trás de alguém. Celina baixou os olhos, incapaz de negar. Ela admitiu que incentivara a proximidade entre Caetano e Lavínia por acreditar que a diretora conhecia melhor o mundo de investidores e eventos. Também confessou ter considerado a gravidez uma forma de Yara prender o filho. Passei a vida julgando mulheres pela utilidade que tinham para os homens da família, disse. Fiz o mesmo comigo e chamei isso de tradição. Yara não ofereceu perdão imediato. Disse apenas que mudanças seriam demonstradas ao longo do tempo. Celina aceitou a condição. Para alguém acostumada a exigir, aprender a esperar já era uma primeira consequência. O processo contra Lavínia avançou com novas provas encontradas em seus dispositivos. Mensagens mostravam que ela planejara assumir o controle informal do grupo depois de levar Caetano a depender totalmente de suas decisões. Também tentara chantagear outros diretores com registros de pagamentos ilegais. Quando percebeu que seria responsabilizada, preparou a fuga e a narrativa de que agira sob ordens do presidente. Durante o julgamento, manteve a postura arrogante até ouvir os depoimentos dos funcionários que julgara incapazes de enfrentá-la. A força do caso não estava em uma testemunha poderosa, mas na união de muitas vozes ignoradas. Yara compareceu apenas quando convocada. Não buscou espaço diante das câmeras, nem comentou a sentença antes de sua conclusão. Lavínia recebeu pena de prisão, obrigação de ressarcimento e proibição de exercer cargos de administração por longo período. Os demais envolvidos também foram responsabilizados conforme sua participação. Caetano recebeu uma pena reduzida por colaboração, parte dela convertida em serviços comunitários e restrições profissionais, além da obrigação de reparar perdas. A decisão não satisfez quem desejava vingança imediata, mas estabeleceu consequências proporcionais e reconheceu a diferença entre liderança negligente e fraude planejada. 6 meses após a noite da festa, o Grupo Vilar apresentou sua nova estrutura. O nome foi mantido por escolha dos trabalhadores mais antigos, mas o símbolo da empresa mudou. A diretoria passou a divulgar relatórios completos, contratos relevantes e mecanismos de denúncia protegida. Maíra tornou-se coordenadora de integridade, trabalhando ao lado de profissionais experientes, sem perder a sensibilidade por quem ocupava posições vulneráveis. Dário integrou o conselho independente apenas durante a transição. Nereu retirou-se das decisões operacionais, respeitando o compromisso de não transformar a recuperação em extensão de seu império. Na última reunião de Yara como coordenadora, os representantes dos empregados entregaram-lhe uma pequena placa de madeira feita na própria fábrica. Não havia ouro nem pedras, apenas os nomes dos setores preservados durante a crise. Abaixo, uma frase agradecia por ela ter distinguido a empresa de quem abusara dela. Yara passou os dedos sobre as letras e sentiu os olhos marejarem. Aquele reconhecimento valia mais que os eventos luxuosos em que seu trabalho fora escondido. Ela não salvara um sobrenome. Ajudara pessoas a recuperar o direito de construir algo sem medo. Poucos dias depois, as contrações começaram durante uma madrugada chuvosa, semelhante à noite em que tudo se rompera. Yara acordou com uma dor ritmada e chamou Dário, que ocupava o apartamento ao lado durante as últimas semanas de gestação. Nereu chegou ao hospital pouco depois, levando uma mala organizada de maneira desastrosa. Caetano foi avisado e aguardou em uma sala separada, respeitando o pedido de Yara. O parto durou horas, exigindo força, paciência e uma entrega que nenhum planejamento seria capaz de controlar completamente. Quando o choro do bebê preencheu a sala, Yara sentiu que o mundo se reduzia àquele som. A menina foi colocada sobre seu peito, pequena, quente e viva. Yara escolheu chamá-la de Alena, um nome que para ela carregava a ideia de claridade depois da tempestade. Nereu entrou algum tempo depois e chorou sem tentar esconder. Caetano conheceu a filha sob a supervisão da equipe médica, aproximando-se com uma reverência silenciosa. Não pediu nada a Yara, apenas prometeu que aprenderia a ser um pai que não exigisse da criança a reparação de seus fracassos. Os primeiros meses foram difíceis, cheios de noites interrompidas, dúvidas e uma ternura que parecia crescer em meio ao cansaço. Yara não retornou imediatamente ao trabalho.
Criou uma empresa própria de consultoria em governança, mas limitou os projetos para acompanhar a filha. Nereu aprendeu a telefonar antes de aparecer e a oferecer ajuda sem impor decisões. Celina visitava Alena em horários combinados e, aos poucos, abandonava comentários sobre aparência, posição ou sobrenome. Caetano cumpria as condições estabelecidas, mantendo distância respeitosa e presença constante na vida da criança. Dário permaneceu próximo, mas nunca utilizou a vulnerabilidade de Yara para declarar sentimentos ou exigir espaço. Ele carregava Alena quando ela chorava, preparava café nas manhãs difíceis e discutia estratégias profissionais quando Yara desejava lembrar que ainda era mais que uma mãe exausta. A relação cresceu por meio de pequenos gestos, sem promessas dramáticas. Yara percebia a ternura dele, mas precisava ter certeza de que não buscava apenas abrigo depois de uma tempestade. Dário compreendia isso e não apressava uma mulher que passara tanto tempo sendo pressionada por escolhas alheias. Quase um ano depois da festa, Yara voltou ao mesmo edifício onde fora humilhada. O antigo salão de eventos havia sido transformado em um centro de formação para jovens aprendizes e funcionários. Ela fora convidada para inaugurar um programa de educação financeira financiado com parte dos valores recuperados. Não havia tapete luxuoso, fotógrafos contratados nem pessoas medindo importância pela roupa dos convidados. Trabalhadores, estudantes e famílias ocupavam as cadeiras. Yara entrou carregando Alena, enquanto Nereu, Maíra e Dário caminhavam alguns passos atrás. Ao subir ao palco, ela reconheceu o ponto exato onde Caetano permanecera ao lado de Lavínia. A lembrança ainda doía, mas já não possuía poder sobre sua identidade. Yara falou sobre responsabilidade, coragem e o perigo de acreditar que competência depende de aparência ou posição. Não contou sua história como lenda de vingança. Explicou que bloquear bens fora apenas uma medida temporária, enquanto a verdadeira mudança exigir investigação, testemunhas protegidas, reparação e novas regras. O público ouviu em silêncio, compreendendo que justiça não era um instante de triunfo, mas um trabalho contínuo. Depois da cerimônia, Dário encontrou Yara na varanda do edifício, observando as luzes da cidade. Alena dormia nos braços de Nereu, cercada por um cuidado que já não parecia uma prisão. Dário aproximou-se sem quebrar o silêncio. Você está pronta para ir embora? Yara olhou para ele e percebeu que a pergunta não se referia apenas ao prédio. Durante meses, eles jamais exigiram uma resposta sobre o futuro dos dois. Ela segurou sua mão. Estou pronta para seguir, mas não para fugir. Dário sorriu, compreendendo a diferença. O beijo entre eles foi calmo, sem prometer uma vida livre de conflitos. Yara não precisava de um salvador, e Dário não desejava ocupar esse papel. O que surgia entre os dois era uma escolha construída sobre respeito, tempo e liberdade. Ao retornar para junto da filha, Yara viu Caetano ao longe, esperando o horário combinado para levar Alena ao jardim. Ele cumprimentou Dário com um gesto contido e recebeu a criança dos braços de Nereu. O passado e o futuro não se reconciliavam perfeitamente, mas aprendiam a coexistir sem mentira. Yara deixou o edifício sob uma chuva leve. Um ano antes, saíra daquele lugar sozinha, carregando documentos e uma dor que parecia maior que sua vida. Agora caminhava cercada por pessoas que haviam aprendido a respeitar seus limites, mas sua verdadeira força não vinha delas. Vinha da mulher que se recusara a transformar humilhação em submissão, poder em crueldade e justiça em espetáculo. Ela perdera um casamento, desmascarara uma fraude e reconstruíra uma empresa, porém sua maior vitória fora recuperar o direito de escolher quem seria. No banco traseiro do carro, Alena acordou e segurou o dedo da mãe. Yara sorriu, sentindo a pequena mão fechar-se com confiança. A cidade continuava cheia de pessoas dispostas a confundir silêncio com fraqueza e riqueza com valor. Ela sabia que não poderia proteger a filha de todas as injustiças, mas poderia ensiná-la a reconhecer a própria dignidade. Poderia mostrar que amor sem respeito não bastava, que coragem também significava pedir ajuda e que nenhuma fortuna valia o preço de abandonar a verdade. Enquanto o carro avançava, Yara olhou pela janela e viu as luzes refletidas na água da chuva. Não pensou em Lavínia, nos bens bloqueados ou nos rostos que haviam ficado imóveis diante da revelação de sua origem. Pensou apenas no caminho que ainda construiria.
Sua vida não terminava com a queda daqueles que a subestimaram. Começava no instante em que deixou de permitir que a crueldade deles definisse seus próximos passos. E, com a filha adormecida junto ao peito, Yara seguiu adiante sem precisar esconder o próprio nome.